Olá pessoal, mais uma aula de indicadores fundamentalistas. Hoje um indicador muito usado mundialmente para fins de análise de valor de empresa, principalmente no modelo ou na abordagem de avaliação relativa ou avaliação por múltiplos. Qual é esse indicador? Como ele é formado? Como analisar? É o que veremos nessa aula. Qual é o indicador? Valor da empresa sobre EBITDA, também chamado no mercado Enterprise Value sobre EBITDA ou EBITDA. Qual é a sua composição? Valor da empresa como numerador sobre o EBITDA, o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, que é um índice de potencial de geração de caixa futuro da empresa. Por isso que ele é tão utilizado mundialmente. Veja que aqui nós não temos o problema de definição do múltiplo como falamos na aula anterior. Nós não temos o erro de consistência. Por quê? Porque o valor da empresa é o valor de toda a empresa, da empresa completa. E a empresa não é só do acionista. Ela é do credor, do governo, ou seja, a empresa é de todos os stakeholders, ou de todos os participantes dela. E assim como o EBITDA, que é o lucro operacional gerado para todos. Veja que neste indicador nós não temos o erro de consistência na definição do múltiplo do indicador. Bom, como exemplo de valor, nós temos aqui, primeiro, um resultado dentro da nossa amostra de 359 empresas, um resultado de menos 44,24. Isso quer dizer o quê? Que essa empresa tem possivelmente um EBITDA negativo ou ainda um valor da empresa negativo. E nós temos, por outro lado, um valor 432,66. Quer dizer o quê? Que o valor da empresa é 432,66 vezes o valor gerado de EBITDA. Podemos analisar este dado como sendo que o valor da empresa é 432,66 vezes o valor do seu EBITDA. Uma observação: como é formado esse valor da empresa? Esse valor da empresa, ele é formado, na maioria das vezes, porque nós temos várias proxies que nós chamamos, vários modelos, mas o mais utilizado no mercado é que o valor da empresa é composto pelo número de ações vezes o preço da ação, que isso aqui, é também chamado de valor de mercado da empresa, que é só o valor do patrimônio líquido a mercado, que é, novamente, o número de ações multiplicado pelo preço da ação, corrente, histórico ou projetado. Veja a uniformidade que falamos na aula anterior, ok? Adicionado a esse valor de mercado, as dívidas líquidas. A dívida total líquida. O que é uma dívida total líquida, Moisés? É a dívida total, bruta, da empresa, menos o que ela tem de disponibilidade imediata no caixa e equivalentes a caixas, como, por exemplo, aplicações financeiras. Uma observação: essa dívida líquida pode ser negativa, Moisés? Pode. Quer dizer o quê? Que a empresa tem mais caixa e equivalente a caixa do que ela tem de dívida bruta. Então, pode dar uma dívida líquida negativa. E isso
vai diminuir o valor de mercado dela. Consequentemente, vai diminuir o valor da empresa. E no nosso exemplo da VEG? A VEG está cara ou não? Olha o exemplo da VEG. Ela apresenta como valor de empresa sobre o EBITDA corrente um indicador de 53,54. O que quer dizer isso? O valor da empresa VEG corresponde a 53,54 vezes o que ela gera de EBITDA. Enquanto que a Schultz, o valor da empresa corresponde a 10,13 vezes o que ela gera de EBITDA. Entre as duas, o que nós podemos analisar? Que a VEG está superavaliada por esse indicador também em relação à Schultz, tendo a Schultz como base de comparação. Por outro lado, na estatística descritiva, nós temos uma média nos últimos 5 anos desse indicador de 29,95 da VEG, uma mediana de 26,25 e um desvio padrão de 14,30 desse indicador. Se compararmos com o corrente, quer dizer que no indicador corrente, a VEG está superavaliada em relação à sua média ou mediana. Isso pode indicar que o seu valor está esticado no mercado. Eu trouxe também uma comparação com as bases globais e de países emergentes. A base global apresentou uma média de 12,21 nesse indicador de valor da empresa sobre EBITDA, dentro do segmento empresas que fabricam máquinas. E na base de emergentes, ela apresentou 13,90 como indicador. Aplicando isso na nossa planilha, aonde nós temos as 359 empresas, nós fizemos um filtro para procurar o quê? Consistência, certo? Durante os últimos 5 anos desse indicador ser positivo. Qual foram os resultados? Em 2019, aplicando o filtro no indicador, apenas 203 empresas tiveram esse indicador positivo. Puxando isso até 2016, apenas 156 empresas apresentaram esse índice positivo. Isso corresponde a cerca de 44% da amostra. Os outros 56%, ou seja, as outras empresas tiveram esse índice dentro dos 5 anos, em algum momento, negativo. E se colocarmos 2020 na análise, apenas 196 empresas apresentaram esse indicador, valor da empresa sobre EBITDA, positivo em 2020. Ok, pessoal? Gostaram da aula? Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para muito mais conteúdo. Um forte abraço a todos.